Sabe, Simples Church, eu não sei você, mas eu sinto o cheiro de coisa nova vindo. Ah, meu Deus, eu não sei se tem alguém que está entendendo essa palavra nessa noite. Tem coisa nova chegando, tem um cheiro de coisa nova chegando. Porque quando a gente olha para Ele, tudo faz sentido. E talvez você está aqui e ouvir que tem coisa nova chegando é algo assustador para a tua vida. É algo assustador para a tua casa, porque a situação que você está agora talvez é de deserto. Talvez a sua oração é mais ou menos assim: por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu e eu desacelerei, o ânimo em mim sumiu e eu parei pra respirar um pouco e não desisti, mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto, e eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempo parado. Levante suas mãos aos céus, olhe para Ele, cante isso, diga: mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez, essa palavra é pra alguém aqui, essa palavra é pra alguém aqui. Canta! Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei. Ah, meu Deus do céu. E decidi seguir. Foi por causa dele que ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando Ele vai lá, levanta a tua mão direita e diz: mas toda vez, mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa. Grita! Me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando. Vamos! E toda vez que eu quero parar, remana, canta, lava, checa, remana. Vamos ligar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele, levanta a tua mão e não canta, não grita. Foi por causa. Eu continuo por causa de Jesus. Ah, meu Deus, sobe, pois eu sei que as palavras, porque as palavras não morrem, promessas se cumprem. Ah, meu Deus do céu, as palavras não morrem, promessas se cumprem.
Você vai pegar na mão da pessoa que está do teu lado, porque do teu lado tem alguém que está precisando ouvir isso. Tem alguém que está precisando ouvir que desse ano é ano de cumprimento de palavra antiga. Tem alguém do teu lado que está precisando entender que Deus decidiu colocar no calendário do dia de hoje uma promessa determinada antiga, porque Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Levanta a mão da pessoa e diga as palavras. As palavras não morrem. Diga. E diga. Palavras não morrem. Promessas se cumprem. Ante Deus, pois não vai ficar. E não vai ficar. Profetiza Simples Church. Pois eu sei que Ele é aquele que acalma o vento. Digo Deus, o Deus que deu. Só você que pode. Diga a Deus, e dela tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper. Na. Ouça a voz, esse dá estável. Ele te diz nessa noite, Ele diz: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Chegar, você vai entender uma coisa: que eu não compreendo os seus caminhos, mas tirarei vocês falar, tirarei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Levante as suas mãos, Simples Church. Olhe para Jesus nessa noite e diga: pois ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, que a visão da tua face é tudo que eu te direi.
esse dia não chega, dentro do meu coração há um desejo que diz que como espero o dia em que verei. Diga como eu espero em que a alegria. Com suas mãos eu diga maravilhoso. Maravilhoso, admirável, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Church, vamos juntos. Diga: tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Diga! Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Diga! Oh, oh, e amor, oh, Ele me ama, Ele me amou. La 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 la. Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me... Levanta tua mão no andar de cima e grita bem alto: me ama. Me ama, só voz diga: Ele me ama.
você a levantar suas duas mãos o mais alto. Você vai levantar o mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Levante suas mãos. Em uma só voz, Igreja de Jesus. Canta isso, vai, vamos. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, será que tem alguém que pode gritar por essa verdade aí? Vamos! O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara. Simples Church, você vai explodir nessa noite essa verdade. Enche o teu pulmão para gritar bem alto. Vamos juntos, diga: nós somos. Existe um oceano de favor entre e diga o céu. O céu se une à terra como não tenho tempo pra perder. Joga a tua mão e diga que Ele me ama. Ele me ama. Diga: Ele me ama. E Ele me ama. Igreja de Jesus reunida na Simples Church. Vamos juntos, vamos juntos. Sobe o nível e diga: nós somos o som. Diga o céu se une à terra como meu coração dispara aqui, meu. Não tenho tempo pra perder. Eu acho que você pode ir mais. Sobe o nível e diga: nós somos sua herança e Ele. É um oceano. Diga o céu se une à terra. Meu coração dispara e meu peito. Quando penso e então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples pra ler, de um coração cantando aleluia. Levante as suas mãos aos céus e cante. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia.
a mesma coisa que eu aí, gente? Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Se você está sentindo a presença de Deus, deixa o Senhor te tocar nesse momento. Meu Deus. Como o John falou, eu quero só complementar antes de chamar o Samuel para trazer a palavra essa noite. Acho que é muito especial de fato vocês estarem aqui, John, Nick, Samuel. Porque há 3 anos atrás nasci a Simples, e a palavra que o Senhor deu para nós, para mim e para a Thay, que é minha esposa, é que apesar de eu ter nascido no Evangelho, numa igreja, na Assembleia de Deus, ter crescido no meio cristão, o Senhor falou assim: nessa igreja as alianças não são suas, são minhas. Nessa igreja vocês vão ministrar, vão pregar, vocês vão cuidar das pessoas. E por mais que eu goste, eu vou para vários lugares assistir cultos, enfim. Mas o Senhor disse: na Simples as alianças sou eu que vou dar. E nós esperamos o tempo de Deus para cada pessoa que pisa nesse altar. Esperamos a direção, nada forçado, a gente não fica enviando mensagem, pedindo convite, apesar da gente gostar de muitas pessoas do meio cristão. E hoje vocês estarem aqui é a resposta de oração, porque o Senhor nos deu uma aliança de verdade, uma amizade de verdade. E o Senhor mostra corações que são parecidos com o dele, alinhados com o dele. E eu vejo essa simplicidade no John, na Nick. E o Samuel sempre foi alguém que eu amei, parece que é meu irmão. A gente até parece, né, gente? Se a gente tirar uma foto, fala a verdade. Perguntaram naquele banner se a gente era sertanejo, os 3. Meu Deus. Viram, o John tava com violão e nós dois, eu e Samuel, falaram: o que é? Sertanejo, trio, meu Deus. E nós temos a idade parecida, graças a Deus. Mas o Samuel pequenininho já pregava e lançava DVD. Eu dizia: eu gosto desse rapaz. E assisti o DVD e achava ele demais. Eu falei: um dia eu quero ele pregando lá na igreja. E ele está aqui há quantos anos, Samuel? Vão fazer 3 anos. E nesse tempo inteiro, a gente orando, eu falei: eu quero um dia o Samuel ministrando na igreja. E o Senhor preparou. E ele acabou de me contar um testemunho lá em cima sobre o esgotamento poderoso de uma palavra que ele deu. E eu entendi que o Senhor preparou o tempo perfeito para trazê-lo aqui. Que também é um cumprimento de palavra, de que o Senhor tem as alianças certas, no tempo certo, para trazer aquilo que Ele quer para o seu povo no tempo certo. E eu quero dizer para você, como o John já ministrou aqui, é chegado de fato um shalom de Deus sobre essa igreja e sobre a tua vida também. E eu sei que hoje o Senhor vai continuar falando ao seu coração poderosamente, então prepara o teu coração. Você pode me ajudar já sendo profeta de Deus? Pergunta aí para quem veio com você, pergunta para ele: você está preparado, meu irmão? Fala: hoje Deus vai mexer na estrutura. Fala para ele: meu Deus do céu, hoje Deus vai mexer com você, meu Deus. Eu quero chamar o meu irmão, pregador da palavra, Samuel. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar aqui hoje. Pode vir, meu Deus. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus? Eu sei que vocês estão cansados, porque a gente acabou de adorar a Deus aí por 1 hora, sem parar. Você que faz tempo que não adorava a Deus nesse nível, hoje você tirou a ferrugem aqui nesse culto, viu? E eu sempre gosto de ser pastor, né? Não tem jeito, eu não sou só pregador, eu também sou pastor de igreja. E algo que eu sempre tento ensinar para as pessoas é que um dia, um amigo aqui de Alphaville mesmo, que é muito conhecido, ele falou para mim: Samuel, guarda um lugar para mim que eu estou indo para o culto, mas eu vou chegar atrasado. E eu falei: tá bom, porque chegar atrasado às vezes acontece. Mas o motivo pelo qual ele estava chegando atrasado, eu já vou deixar vocês sentarem daqui a pouco. Mas o motivo dele chegar atrasado me chamou muita atenção, porque ele é novo convertido, ele estava conhecendo a Deus mais agora, e ele é um empresário muito influente, um cara muito conhecido nas redes sociais. E ele falou: eu estou amando ir para o culto, eu estou achando uma bênção. Só que eu gosto, Samuel, de chegar atrasado, porque o louvor demora muito. Ele estava falando lá da nossa igreja, né? E eu até entendo, como hoje, por exemplo, a gente teve 1 hora de adoração aqui. E aí quando ele falou aquilo, por mais que eu ainda estava conhecendo ele, que isso já faz mais de 1 ano que aconteceu essa situação, eu achei muito pertinente ensiná-lo como pastor e dizer: fulano, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei como é que as pessoas te tratam ou como você trata as pessoas, mas com Deus é diferente.
Se você vai para a igreja, porque ele falou para mim, ele completou dizendo, né? Eu gosto de ir para a palavra, porque é a palavra que eu recebo. E eu falei, muito bem, você não está errado de todo não. Mas você tem que lembrar que o culto não é feito para você, o culto é feito para ele. A gente precisa voltar a aprender o básico. Às vezes a gente vem para o culto achando que o culto é para a gente. Quantas vezes você sai da igreja com aquela visão pessoal de dizer se gostou ou não do culto? Quem tem que gostar do culto não é você, quem tem que gostar do culto é Deus, porque o culto é para ele. Culto vem da expressão cultuar, ou seja, para de vir para a igreja com esse sentimento de consumista, como se você fosse na igreja só buscar algo. Antes de você vir receber algo, hoje você veio entregar o seu louvor, entregar a sua adoração, entregar o seu tempo. E aí eu peguei e falei para esse amigo, eu falei, amigo, vamos começar a consertar isso aí, viu? Porque você está até certo do seu ponto de vista racional, por ele ser muito inteligente, que de fato a palavra é o que nos edifica, a palavra é o que a gente recebe. Mas se você vai para o culto só para receber a palavra, você é um interesseiro, que só está indo em busca de buscar algo. O louvor e os dízimos e ofertas são o momento que a gente adora a Deus, são os momentos que a gente cultua, presta adoração ao Senhor. Então que você venha para a igreja não só para receber a palavra, que você sempre venha para a igreja com o desejo de adorar a Deus. Porque o salmista falou no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, a alegria de adorar a Deus nem começa quando você passa por essa porta, ela já começa quando você lembra que é dia de culto, quando você lembra que você vai para a igreja à noite. Então que você que acabou de entregar a Deus esse tempo poderoso de adoração, quem pode mais uma vez aplaudir ao Senhor pela vida do John Dias, esse amigo, irmão, junto com a Nicole, esse casal maravilhoso, que a gente ama tanto. A gente tem umas 4 agendas junto de hoje para esses próximos 10 dias, e como eu amo, porque é certeza que o céu vai estar aberto, e eu louvo a Deus pela sua vida. Mas antes de entrar na palavra, eu queria só dizer algo, Lucas, que o Senhor me mostrou, viu, Thay? Enquanto a gente estava louvando, na verdade Deus já me deu algumas visões aqui hoje, durante o louvor. Mas uma visão que eu já quero passar, é que quando a gente estava adorando a Deus, e eu realmente estava tomado por esse ambiente poderoso de adoração, e eu realmente aproveitei para adorar a Deus. Eu sei que é cansativo a gente ficar em pé. Quem já trabalhou hoje, diga glória a Deus. Quem está cansado, diga aleluia. Não é pecado você estar cansado não, mas mesmo cansado, quando você quiser, senta, mas não para de adorar a Deus num período como esse. Mas eu já vou deixar você sentar, só para poder a gente selar isso. Hoje é a primeira vez que eu piso os meus pés aqui na Simples, não por escolha minha, porque há um bom tempo eu queria vir aqui, mas infelizmente algumas coisas impediam. Mas glória a Deus, hoje nada mais me impede de poder pregar em qualquer igreja aqui de Alphaville, e glória a Deus por isso. Mas quando o Senhor realmente aí me traz a uma igreja pela primeira vez, o Espírito Santo sempre me comunica algo sobre essa igreja. E eu estava aqui orando hoje e falando, Senhor, qual o propósito dessa igreja? Porque, irmão, nenhuma igreja se abre por vontade humana. Igreja não é uma empresa, igreja não é um negócio que você decide abrir, vai lá e abre. Não, igreja é algo que nasce no coração de Deus. É igual o pastor. Eu canso de receber mensagem de pessoas falando, Samuel, como é que eu me torno um pastor? Eu falo, meu filho, pastor você não se torna, pastor é Deus quem faz você ser. E tem gente que hoje em dia às vezes vê a vida de alguns pastores e julga, porque vê no avião pregando, porque vê se destacar de alguma forma e fala, acho que eu quero ser pastor. Eu falo, meu amigo, você não sabe o que você está querendo não deseja isso não. Pastor é uma coisa que eu, por exemplo, eu não sou porque eu quero. Pelo contrário, eu tentei fugir tanto desse negócio de ser pastor. Mas quando você é chamado, o meu clone gospel, André Vitor, ele tem uma frase que ele gosta muito de dizer, que o escolhido não tem escolha. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, o escolhido não tem escolha. Se você for escolhido para algo, você vai para o Japão
Japão, e no Japão Deus vai te achar. Mas você não vai fugir da vontade de Deus para a sua vida. Então, igreja é isso. E enquanto eu orava por essa igreja, já abençoando esse lugar, já aproveitando para pisar os meus pés como um profeta de Deus e abençoar essa casa, o Senhor me deu uma visão. E quando eu cheguei aqui, que eu não conhecia realmente o endereço da igreja, e quando eu estacionei aqui nesse centro comercial, enfim, nem sei ao certo, eu coloquei o carro lá e vim para cá. E agora, enquanto eu estava louvando, o Senhor me deu uma visão da entrada da igreja, que eu acabei de entrar há pouco tempo. Só que quando eu estava orando, o Senhor não me deu uma visão de uma entrada normal, o Senhor me deu uma visão da entrada de uma caverna. E quando eu vi aquela visão, como se fosse assim um buraco numa rocha, não uma entrada de um centro comercial, o Senhor falou: Samuel, essa igreja não é uma igreja normal, não é uma igreja comum, não é uma igreja que nasceu para ser mais uma igreja. Esse lugar é um refúgio, esse lugar é uma caverna, onde eu tenho trazido pessoas para se refugiarem, pessoas que não querem estar no meio de multidões, pessoas que não querem estar muito expostas. E aqui nesse lugar eu vou salvar, como eu já tenho feito, um povo específico. E o Senhor me lembrou sobre a caverna de Adulão, em que a Bíblia fala que ali Davi, ele foi se esconder. Mas quando ele foi se esconder, um povo que estava abatido foi de encontro a ele. E quando Davi estava pensando em fugir, de repente tinha 400 pessoas para Davi cuidar. E no meio daquela caverna, Deus deu para Davi o exército mais fiel, que foi chamado de os valentes de Davi. Então eu quero desde já declarar sobre esse lugar, que esse lugar é um refúgio, que esse lugar será um lugar de cura, como já tem sido. Mas eu quero apenas completar e declarar e concordar com essa palavra, dizendo que a igreja simples vai crescer, ela vai multiplicar. Deus tem um plano, não vai ficar da forma que está, mas o propósito não se perderá, a essência não se perderá. Até o crescimento tem limite, diz o Senhor. Porque não é sobre crescer, é sobre permanecer na visão, é sobre permanecer no propósito. Deus não levantou a igreja simples para ser uma igreja que disputa. Não, essa igreja não nasceu para entrar no meio de um circuito. Essa igreja nasceu para ser um esconderijo, para ser um refúgio, onde famílias serão cuidadas. E essa noite nós queremos declarar sobre esse lugar a proteção de Deus, e que essa igreja continue escondida pelo Senhor. O Senhor fala para você, Lucas, que tem gente que quer vir aqui e não acha o endereço, porque não é nem todo mundo que Deus permite entrar aqui. Tem gente que só quer vir para curiar, como diz lá no Ceará, só para poder ver o que é que tem. Por que o meu amigo está nessa igreja? Por que a fulana está nessa igreja? Eu vou lá ver que igreja é essa. E não consegue entrar. Passa por essa alameda e não acha a entrada, porque Deus cega. Porque esse lugar é um esconderijo do Senhor, um refúgio do Senhor, mas não vai ficar da forma que está, porque Deus ainda precisa aumentar o espaço. E enquanto a gente louvava, que Deus me dava essa visão da caverna. A caverna era a visão que mostrava o propósito. Não era sobre algo físico, não era sobre uma construção que tem que colocar umas pedras aqui na frente. Não é sobre isso. A caverna Deus me mostrou só como a visão que ia me dar esse entendimento desse significado. Mas Deus me mostrava quando a gente de repente mudava de prédio, de ambiente. E eu não sei se era aqui mesmo, se quebrava a parede. O que eu sei é que eu vi uma igreja toda branca, toda branca. Ela era muito branca, tudo era branco na igreja. Era como se fosse assim um céu. E eu via a igreja maior, toda pintada, tudo era branco, era muito claro, era muita luz.
E o Senhor falava que se prepare, porque o Senhor está acelerando projetos para esse lugar. Tinha coisas que vocês iam comprar para esse prédio que não vai chegar nem a comprar, porque já vai ter que comprar algo maior. E o Senhor está preparando esse tempo, e nós queremos concordar sobre essa palavra e agradecer a Deus por essa porta de salvação que o Senhor abriu nesse lugar e pela vida de cada membro dessa casa. Que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Agora sim pode sentar, aplaudindo ao Senhor, adorando a Deus, aleluia. Eu passei logo essa visão para eu não esquecer, amém, igreja? Depois do Covid eu estou com um esquecimento horrível. Esqueço até o nome das pessoas. Então quando eu estiver encontrando você em qualquer lugar que seja, quando eu demorar a falar seu nome, por favor, seja educado, fale logo, fulano. Eu falo, eu sei, eu não sabia, mas eu vou fingir que sabia, só para poder ficar assim. Eu sou igual aquela pessoa, né, que o pessoal diz, que eu amo gente que percebe que a gente não gosta da pessoa e a pessoa evita a gente. Eu acho tão educado isso, né, eu acho muito legal. Enfim, brincadeiras à parte, mais uma vez eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa casa, e como é gostoso, né, esse clima aqui que a gente está, essa atmosfera, esse ambiente maravilhoso da presença de Deus. E eu creio que essa quarta-feira será mais uma quarta-feira profética, em que o Senhor vai liberar uma palavra sobre a vida de cada um que está aqui. Na verdade Ele já está liberando, porque como eu disse, tem alguns louvores, a grande maioria que são adoração, mas tem alguns louvores que são proféticos. Por exemplo, o louvor Shalom, que o John acabou de cantar, é uma canção profética, que declara sobre a nossa vida o Shalom de Deus, que significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar na sua vida. Se tem alguém que chegou aqui hoje com a vida bagunçada, Deus vai colocar no trilho, Deus vai colocar no prumo. Mas uma coisa que eu preciso falar e ser fiel àquilo que o Senhor me direcionou a comunicar essa noite, é que tem decisões que é você quem precisa fazer. Você precisa sair desse papel de espectador, de muitas vezes ficar colocando na conta de Deus coisas que é você que tem que resolver. Sabe, irmão, se a gente for bem sincero, eu sou evangélico há 23 anos, e desde que eu me converti, até porque eu me converti sempre numa igreja pentecostal, eu sou do fogo desde os meus 15 anos de idade. Eu parei de sapatear um tempo desse, que minhas pernas começaram a ficar cansadas, mas eu sapateava nos cultos, era direto. Eu era daqueles peãozinho que rodava, tanto eu como meu irmão gêmeo, que hoje é todo metido a chique, mas rodava mais do que peão, nas igrejas que a gente ia lá em Fortaleza. E eu sempre fui do fogo, e é maravilhoso você ser um cristão do fogo, você ser alguém pentecostal. Eu, Samuel, tenho muito mais vocação para ser amigo de crente doido do que crente light. Eu não gosto muito desses crentes que são muito não me toque. Eu gosto de gente doida por Jesus, apaixonada, que serve a Deus em espírito e em verdade, porque você só vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Ah, tem gente que fala, eu quero muito o tudo de Deus, eu quero a vontade de Deus, e até para louvar é uma luta, é um cansaço, é uma morte. Tem gente que dá para Deus o que sobra, o que resta. E eu tenho até muitas vezes exortado os homens, porque nós homens, né, a maioria é mais reservado, tem dificuldade de levantar a mão, se expressar. As mulheres, né, naturalmente elas são mais expressivas, mas eu já fui para jogo de futebol, inclusive um dia desse eu fui para um jogo de futebol, e os homens só faltava se acabar, chorando, gritando por um bocado de macho correndo atrás de uma bola. E eu vi aquilo ali, e mais uma vez o Espírito Santo me lembrou que tem homem que não adora a Deus, não é por vergonha nem por timidez, mas é porque ainda não entendeu o lugar de Deus na vida dele, porque Deus não é um gol não, Deus é o teu Salvador, é aquele que enviou o próprio Filho para morrer por você, e Ele merece o seu melhor. Tem gente que vai orar e dá para Deus o resto. Quantas pessoas chegam para mim e falam, Samuel, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, toda vez que eu vou ler a Bíblia dá sono. Aí eu falo, que hora você vai ler a Bíblia? Quando eu vou dormir. Olha que legal. E aí a pessoa ainda tem a cara de pau de dizer e sugerir que é um demônio fazendo cafuné na pessoa para ela dormir. Não, é o sono mesmo. É o cansaço. Você deixou para ler a Bíblia na hora de dormir,
Vamos ser sinceros, Samuel, eu gosto de orar antes de dormir, eu sou da madrugada, sempre fui, e eu amo orar de madrugada, mas eu não sou aquela pessoa que quando vou orar, dou o meu resto para Deus, e você precisa ser essa pessoa, que entende a prioridade de Deus na sua vida, e por mais que eu ainda não tenha nem feito a leitura da palavra, eu já estou pregando a direção que o Senhor me deu hoje para você, para dizer que tem decisões que pessoas aqui hoje precisam tomar, decisões que vão te tirar de uma zona de conforto, em que você fica colocando tudo na conta de Deus, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, que você esfrega com uma oração forte, ele é obrigado a realizar 3 desejos seus. Deixa eu te dizer, Deus não é um gênio da lâmpada não, Deus trabalha junto com o homem. Você pode perceber que em toda a história bíblica, todas as ações sobrenaturais de Deus aconteceram após posicionamentos humanos. Eu amo uma frase de um dos meus escritores preferidos, chamado Max Lucado, que ele diz que o trabalho no céu começa quando um crente ora e se posiciona na terra. Porque tem muita gente que fica, não, eu estou esperando em Deus, não levanta uma palha e diz que está esperando em Deus. Diga, fala Deus. Eu quero que Deus me prospere, mas não trabalha. Não, Samuel, porque assim eu não encontrei ainda, sabe, a oportunidade. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa, você que está parado, você que está procurando um emprego, faça qualquer coisa. Se você não conseguir um emprego ainda, vai servir de voluntário em alguma coisa, mas não fique ocioso o dia todo sem fazer nada não. Porque a Bíblia diz que a quem tem será dado, mas a quem não tem, até o que não tem será tirado. E eu não entendi esse versículo, porque eu falava, meu Deus, que versículo injusto. Se você não está acostumado a me ver pregar, presta bem atenção, porque eu prego na velocidade 2 do WhatsApp. Então você não pode nem mexer no celular, senão você se perde. Voltando, que até eu me perco pregando, que dirá você ouvindo. Então escute. Eu quando li esse versículo, lembrei, eu achei esse versículo injusto, porque eu falava, como é que Deus vai dar mais para quem já tem, e vai tirar de quem não tem, até o que a pessoa não tem. E aí foi uma das crises que eu tive quando eu era novo convertido, e eu comecei a ler a Bíblia sozinho, junto com o Espírito Santo, sem nenhum pai pastor para me discipular, e aí o Espírito Santo começou a me explicar, porque irmão, a Bíblia, eu não sei se você sabe, mas é o único livro que a gente lê na presença do autor. Você pode ler qualquer livro, você nunca vai ter a presença do autor do seu lado, só se ele fosse muito seu amigo ou seu marido, se você tiver o privilégio. Mas é difícil. Agora o Espírito Santo, meu irmão, ele está lá com você toda hora quando você vai ler a Bíblia. E é por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não fica abrindo na sorte. Senhor, fala comigo na tua palavra. Pá! Aí vem um versículo. Quem riu é porque faz isso. Fica tratando a Bíblia como um amuleto. Tudo bem que vez por outra, uma vez na vida, outra na morte, a gente pode até, num desespero, pedir para Deus falar. Mas isso é uma vez por ano. Agora tem gente que hoje em dia, por conta da preguiça dos devocionais, com todo respeito a quem gosta de devocional, o devocional é maravilhoso, mas ele não pode alimentar uma geração de crente preguiçoso, que fica lendo uma página e em 5 minutos acha que aquilo é a sua vida espiritual do dia. Que você lê o devocionalzinho, postou, olha como eu sou crente, aí no story seguinte já está dançando com a mão no joelho. Meu Deus, cadê o teclado para anestesiar aqui? Eu não esperava que a palavra ia ser tanta peia. Mas enfim, voltando, quando eu li essa palavra, o Espírito Santo me deu a clareza de entender quando a Bíblia diz que Deus vai tirar de quem não tem, o Espírito Santo me ensinou e falou, Samuel, sabe por que está escrito assim? Porque quem não tem é porque não fez por onde ter. Quem não tem é porque é preguiçoso, porque não é diligente, porque não valoriza os pequenos começos, porque não sabe ser fiel. Irmão, a gente hoje vive uma geração do Bolsa Família, que é a geração que não quer mais nem trabalhar. Por quê? Porque já tem uma migalha do governo para receber. Hoje em dia o povo não quer nem trabalhar, não valoriza. O povo pensa, para que eu vou atrás de emprego, me humilhar por um salário se o governo me dá? Aí sabe onde é que essas pessoas vão parar? Na miséria, vivem na miséria e não percebem. Mas eu declaro que Deus não chamou nenhum de nós para viver na miséria. Você vai ser rei e rainha, cabeça e não cauda.
Você não vai se conformar ou se acomodar em limitações, sabe por quê? Porque quanto mais Deus te abençoar, mais o reino dele cresce. Quanto mais Deus te prospera, mais a tua família vai ser abençoada, a igreja que você congrega. Então é por isso que eu e você precisamos entender que as decisões que nós fazemos impactam não só a nossa vida, mas a nossa geração, mas a nossa família. Deus te criou, Deus te escolheu na tua família para quebrar ciclos. Sabe por que a tua vida é tão pesada? Sabe por que você enfrentou tanta luta para poder romper? Porque não era só sobre você, é uma família que está rompendo. É uma geração, são maldições de 300 anos para trás. Maldições de divórcio, maldições de doença, maldições de pecado, maldições de miséria. Então, se a luta para você está grande, não esqueça, é porque você foi escolhida e escolhido na sua casa para quebrar ciclos. Só que para a gente viver isso, e para a gente viver as promessas de Deus, meu irmão, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos decidir. E olha, sinceramente, até você que se acha muito crente, que está ouvindo essa palavra, e em vez de estar com o coração aberto, refletindo, para receber uma frase que seja, você está aí, na pompa do seu orgulho, julgando a palavra. Deixa eu te dizer, você não veio julgar a palavra não, você não é do STF não. Você está aqui para receber a palavra de Deus. Então desça desse pedestal e deixa Deus falar contigo essa noite. Porque raça difícil é raça de crente religioso, que acha que já sabe demais, que vive cheio de preconceitos. É tão difícil, irmão, você pregar para uma pessoa religiosa, porque você manda ela ler a Bíblia, aí ela vira e fala, sabe o quê? Eu já sei, eu já li. Quem aqui já foi criança? Diga graças a Deus. Quem não foi, os monstros se apresentam também. Porque todos nós fomos crianças. E uma coisa que a gente lembra da nossa infância é que quantas vezes a nossa mãe mandava a gente fazer uma coisa, né? Tipo, menino, eu já falei, vai fazer isso. Aí a gente virava para a nossa mãe e falava o quê? Mãe, eu já sei, eu já vou também, que bom. Mas eu já sei. O normal é a gente falar assim, já vou, gostei desse filho obediente. A maioria de nós não é igual esse obediente aí. Mas a gente vivia falando assim, mãe, eu já sei. Só que, irmão, na hora de dormir, quase a nossa adolescência toda, a nossa mãe tinha que dar show para a gente dormir. Porque não queria largar o videogame, não queria sair da rua. Não queria, a gente ficava enrolando todo dia. Por quê? Porque é coisa de criança, é coisa de menino. E menino é assim, menino a mãe tem que repetir, o pai tem que repetir. Só que deixa eu te dizer, muitas vezes o nosso relacionamento com Deus está do mesmo jeito. Deus tem que falar as mesmas coisas todo dia. Por quê? Porque você é imaturo espiritualmente. Então não adianta você falar, eu já sei. Se soubesse, estava obedecendo. Se não está obedecendo, Deus tem que repetir. Eu não já te mandei orar? Eu não já te mandei jejuar? Eu já sei. E por que não faz? Diga, aleluia. Hoje Deus preparou aqui esse encontro na caverna para a gente se aprumar, para a gente entender que se a sua vida está do jeito que está, é mérito seu. Se liberte desse espíritozinho de Adão, lá de Gênesis, que fica sempre procurando um culpado. Eu estou assim por causa do fulano. A Bíblia fala, irmão, que quando Deus foi confrontar Adão, lá em Gênesis, não tem exemplo melhor na Bíblia para mostrar a irresponsabilidade do ser humano. A Bíblia fala que quando Deus chegou para Adão, depois que Eva tinha comido do fruto, e Deus chegou chamando Adão e não Eva, porque Deus tinha dado a responsabilidade do jardim para o homem, não para a mulher. Mas o tal do Adão era tão frouxo, é tanto que quando a gente estiver na Bíblia, essa semana eu ri muito, porque essa semana fizeram um meme, esse povo hoje em dia é uma criatividade que eu nunca vi na minha vida. Essa semana eu vi um meme de um gato olhando assim, ó, todo desconfiado, e a mensagem era, eu vendo Eva andando no céu toda de boa, como se não tivesse feito nada de errado, e o gato assim olhando para ela passando. Porque, irmão, vamos falar a verdade, o casalzinho atribulado foi Adão e Eva. Hoje a gente trabalha por causa deles. Você sabia disso? Que não era para gente trabalhar, não. As mulheres que tem cólica aqui, que fica tomando Atroveran,
Deixa eu te dizer, você não precisava passar por isso, não. Você passa graças à sua antecessora lá, que de tanta fruta para comer, a infeliz foi comer a única siriguela que Deus não tinha mandado comer. Ela falou assim, eu quero essa. E o pecado não é isso? Você tirar os olhos de tudo que Deus tem te dado para você querer o que Deus não quer para você? O pecado é isso. Pecado é quando você tira os seus olhos de uma vida para desfrutar e você deseja aquele vício, aquilo que Deus não quer para você. Eita, foi forte agora, viu? Até o teclado começou a tocar, do nada. Vocês perceberam aí? Estou me sentindo em casa já, viu? Meu Deus. Vou fechar aqui para eu ficar mais chique. Escute. A Bíblia fala que quando Deus chega para consertar a bagunça que o homem tinha feito, a Bíblia fala que Deus já chega para Adão falando assim, Adão, onde é que você está? E Deus sabia ou não sabia onde é que Adão estava? Porque Deus é soberano, presciente, onisciente, vê tudo. Claro que Deus sabia. Mas Deus faz umas perguntas na Bíblia que a gente não entende, só para poder dar oportunidade para o homem se apresentar. Porque Deus podia muito bem ter chegado assim no meio do mato que ele estava e falava assim, diz aí, covarde, parece, vem aqui, vamos conversar. Mas não, Deus, Ele está tanto trabalhando na nossa vida, Deus é um Deus tão bom, tão pedagógico, que até na hora de consertar a gente, Ele fica dando oportunidade para a gente. Por isso quando você peca, a Bíblia fala para você confessar. Ah, mas Deus não já viu? Já, mas Ele quer ouvir da sua boca. Porque quando você pede perdão a Deus por algo que você fez, Deus já viu, mas quando Ele ouve da sua boca, irmão, até humanamente, quando você confessa um crime, a pena diminui. Ou seja, eu e você precisamos entender que a gente precisa viver uma vida consciente das nossas escolhas. Deus quer que você seja consciente das suas escolhas. Deus não criou robôs. Eu amo quando a Bíblia diz nos Salmos que Deus lembra que nós somos pó. Ele lembra a matéria que a gente foi feita. Nós somos falhos mesmo. É tanto que a Bíblia fala que o apóstolo Paulo orou para Deus tirar um espinho na carne, que era uma luta que ele tinha, e Deus falou, não vou tirar, porque a minha graça te basta. E se você quer saber, Deus ali revelou um segredo da humanidade. Deus falou assim, o meu poder inclusive, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmão, imagina se nós não tivéssemos fraquezas. Imagina se nós não tivéssemos debilidades. A gente não precisava de Deus. Então até as nossas fraquezas são necessárias. Enfim, quando Deus chega lá para Adão, Deus já tinha solução, Deus já tinha a solução. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que o Cordeiro de Deus já tinha sido crucificado antes da fundação do mundo. E esse versículo, para quem não entende, significa que na presciência de Deus, quando Deus criou o mundo, Deus já tinha visto o futuro. E Deus já sabia que o homem ia cair. E Deus já tinha até um plano para resgatar o homem, que era um plano terrível, de enviar o próprio Filho para morrer numa cruz, para resgatar essa humanidade problemática que Deus criou. E aí quando Deus chega para resolver o problema, Deus fala, Adão, onde é que você está? Estou aqui, Senhor, apareça, Adão. Aí ele aparece, se cobrindo. Aí ele fala, por que você está se cobrindo, Adão? Porque eu estava nu, Senhor. E aí Deus falou, e quem disse que você estava nu? Porque quando a gente peca, irmão, a gente começa a perder a intimidade com Deus. A gente começa a querer esconder as coisas de Deus. É igual quando no casamento começa a ter coisa errada. Quando começa a esconder muito o telefone. Enfim, não quero causar nenhum climão aqui em casais. Mas eu quero só dizer que num casamento não existem segredos. Num casamento não existe privacidade. Se quisesse uma vida de privacidade, não tivesse casado, meu lindo. Você casou, essa mulher é uma só carne com você. Tudo bem, mulher, que você também não pode ser a louca do celular. Me dê o seu telefone, eu quero ver. Não, espera dormir. Estou brincando. Enfim, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Você não é para ficar nessa loucura também não. Dessa mulher doida, ciumenta, não sei o que, insegura. Porque não vale nem a pena um casamento desse. Mas o que eu quero dizer é que entre Deus e o homem não existe segredo. Então quando Adão começa a se esconder,
ali já tinha errado, ali já havia o pecado, já havia entrado. E aí a Bíblia diz que Deus chega para Adão e fala: Adão, quem disse que você estava nu? E aí ele vai dizer: Senhor, nós comemos do fruto. A nossa visão foi aberta para coisas que não era para ter sido aberta. E aí Deus pegou e falou: Adão, por que você fez isso? Aí Adão podia muito bem ter feito o que todos nós podemos fazer todos os dias, que é assumir as coisas. Mas não, ele abre a boca e faz o quê? O que nós também fazemos. Ele vira e fala: Senhor, foi a mulher. Aí olha o nível de loucura. Primeiro, o covarde bota a esposa no fogo. Foi essa doida aí, ó. Aí Eva já olhou assim: caba frouxo. Tipo, a mulher já se sentiu, o casamento acabou ali já. Foi a mulher. Aí quando a gente pensa que o negócio já estava ruim, piorou. Porque depois que Deus virou para a mulher, Deus virou, ou melhor, depois que Adão virou para a mulher a culpa, Adão ainda foi além. Ele completou dizendo: foi a mulher que tu me deste. Irmão, quando a gente começa a ficar irresponsável com as nossas escolhas, a gente culpa até a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu. Porque quando Deus criou Eva para Adão, não foi para Deus que Deus criou Eva, Deus criou Eva para Adão. Porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, aí Ele foi lá e criou uma ajudadora. Deixa eu te dizer, quando você está no pecado, você começa a ver até as bênçãos de Deus na sua vida como problema. É igual quando você está mal, quando você está esgotado. Eu estava esgotado no tempo desse, eu estava achando todo mundo meu inimigo. E às vezes é você que está mal. Então, essa palavra todinha aqui, essa introdução de 30 minutos, mas eu já estou no meio da mensagem, é para você entender que o mérito da nossa vida, esteja ela boa ou má, é fruto das nossas escolhas. Ah, Samuel, mas é porque fizeram coisas comigo. Irmão, hoje vamos acabar com essa cantiga de grilo. Eu não quero subestimar a sua dor, eu não quero subestimar a história que você carrega. Eu sei que não existe essa história de estar todo mundo na mesma tempestade. Na época da pandemia eu ficava indignado quando eu via as pessoas dizendo: está todo mundo na mesma tempestade. Está todo mundo na mesma tempestade, mas está todo mundo num barco diferente. Os milionários estavam muito mais tranquilos do que uma pessoa, né, enfim, que estava numa dificuldade maior, tinha perdido o emprego. Então, eu sei que cada pessoa aqui tem a sua história individual, amém? Cada um aqui, tem pessoas que passaram coisas terríveis, que na minha concepção, eu talvez não aguentaria. Assim como eu também passei coisas e passo, que talvez alguns aqui também não suportariam. Então para de ficar competindo com as pessoas. Porque o traço de maturidade é gente que compete por tudo. Tem gente que compete não só por coisas boas, que é uma coisa triste, quando você disse que comprou um carro, aí você falou: comprei esse Polo aqui zero. Falou assim: meu primeiro carro foi um Corolla. Celebra o Polo do outro, desgraça. Em vez de ficar falando que o teu foi melhor. Meu Deus, é porque estou vendo tanto cearense que eu estou aqui me soltando, mas desgraça aqui é meio perigoso falar, né? Em São Paulo é mais pesado, porque a gente cearense, a gente é mais despachado, nordestino, enfim. Celebra, para de competir. Quando alguém fala algo para você, celebra, para de querer ser o protagonista de toda a mesa. Às vezes a pessoa está na mesa contando a história dela, e a pessoa pega e puxa para ela a história. Não, porque comigo foi assim. Ninguém te perguntou, escuta o outro. Tem gente que quer competir em tudo. Só que o problema é que hoje o negócio está tão doentio que tem gente que compete, não é nem só vitória, compete desgraça também. Eu já ouvi cada conversa de mesa de restaurante, sem querer, querendo. Às vezes você está assim num restaurante apertado, com a mesa lotada, e tem duas mulheres conversando do seu lado, e uma fala: mulher, eu estou arrasada, meu marido me deixou. Aí, em vez da outra falar assim: ô amiga, Deus vai te dar graça, vamos para a igreja. Não, a outra fala assim: eu que o meu marido me deixou, ainda estou desempregada. Aí a outra completa: pois eu, o marido me deixou, estou desempregada, e eu não estou com uma dor aqui, que eu acho que é uma doença. Gente, tem gente que tem prazer de competir até desgraça. Vou te dizer, a partir de hoje eu quero declarar sobre a sua vida saúde emocional, espiritual e mental. Para você ser alguém que sabe viver. Pastor Costa Neto, que é um dos pastores que eu mais amo, que é um pai para mim, ele tem uma frase que é a cara dele, que ele fala que coisa boa é ter cabeça boa. E eu declaro que você vai ter cabeça boa.
Sabe por quê, irmão? Porque tem uma frase que eu amo que diz que você atravessa um oceano inteiro. Um barco ou um navio atravessa um oceano inteiro, desde que a água não entre dentro dele. Então nós precisamos ser um navio fechado, que tem um oceano do lado de fora, mas não tem buraco no nosso navio. A gente atravessa o oceano inteiro, porque se tiver um buraquinho, por menor que ele seja, se a água começa a entrar, você corre o risco de naufragar. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com as pessoas que Deus traria aqui hoje, é essa, para que você hoje assuma um lugar de quem decide. Deixa eu te dizer, você não é alguém, você não vai ser alguém vitimista, você vai ser alguém decisiva naquilo que Deus te escolheu para ser. Deus vai levantar pessoas aqui para serem decisivos. Essa é uma palavra profética que eu libero sobre todos aqueles que Deus trouxe aqui hoje. Você não vai ser aquele que vai ficar lamentando, não. Você vai se levantar, bater na mesa e resolver. Em nome do Senhor Jesus. Você não vai ser aquele que vai aumentar os problemas. Você vai dizer, tá bom, o problema é esse, vamos resolver, vamos decidir, vamos fazer o que tem que ser feito. Você vai ser resoluto para resolver as coisas. E sabe, queridos, quando eu paro para meditar nisso na Bíblia, tem muitos personagens que me chamam a atenção, mas eu quero só caminhar para o encerramento da palavra. Você não me bote gosto não, porque eu estou me sentindo em casa. Para eu pregar até meia-noite aqui é fácil. Mas vamos lá, eu quero só compartilhar sobre uma personagem bíblica, e eu não vou nem contar a história toda, eu vou ser bem prático, porque como eu disse, pregando eu já estou há 40 minutos, mas só para poder trazer um contexto bíblico de maneira pontual, para você não sair daqui dizendo, não, Samuel começou a conversar um bocado de coisa lá, umas frases boas, não, Bíblia. Olha o que a Bíblia fala em Ruth, capítulo 1, abre aí comigo por favor, Ruth capítulo de número 1, eu quero ler com vocês a partir do versículo de número, deixa eu tentar resumir aqui a leitura. Vamos ler a partir do versículo 11. Ruth, capítulo de número 1, a partir do versículo 11, que diz assim a palavra de Deus. Não se assuste que eu não vou começar a pregar agora, tá bom? Vocês estão lembrados que eu já estou pregando há 40 minutos, né? 20 minutos eu encerro, 15 minutos. 10. Diz assim a palavra. Ruth capítulo 1, versículo 11. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, porque eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram a chorar bem alto novamente. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Ruth, veja sua concunhada, ela está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, disse: não insista comigo para que eu te deixe, e não mais a acompanhe, porque aonde tu fores eu irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo. E aqui a vida dela foi resolvida nessa frase: e o teu Deus será o meu Deus. Para você que não conhece nada dessa história, em 5 minutos eu quero só resumir que a Bíblia diz que existia uma família chamada Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Uma família formada por essas 4 pessoas. E a Bíblia diz que eles moravam em uma cidade chamada Belém, que era uma cidade onde o povo de Deus morava. Era uma cidade definitivamente que pertencia a um povo culturalmente temente a Deus. E a Bíblia fala que houve uma crise naquela cidade. Uma cidade que o
nome Belém significa casa do pão, a Bíblia diz que até o pão faltou. E eu acredito que muitos aqui já ouviram essa história, mas só para poder colocar todo mundo na mesma página, a Bíblia fala que aquela família, em vez de ficar e sofrer a crise com todo mundo, eles tiveram uma grande ideia: vamos fugir, vamos embora de Belém. Porque hoje em dia, não só hoje, né, como a história aqui mostra pra gente, as pessoas sempre têm o costume de querer fugir na hora da crise. Só que crise não é feita para se fugir, crise é feita para se enfrentar. Tem gente que está na igreja e de repente começa a passar uma crise e quer sair da igreja. Não é porque eu entrei na igreja e comecei a passar uma crise. Pois então passe, fique, que ela vai passar. Eu amo uma frase, irmão, que eu aprendi lá nas igrejinhas do Fogo da Assembleia de Deus, lá no Ceará. As irmãs do coque falavam, que elas diziam, né, que crente não passa por luta, é a luta que passa pelo crente. E eu amo essa frase. Sempre que eu estou passando por uma luta, eu falo, vai passar. Olha para a pessoa do seu lado e fala, vai passar. Hoje em dia, o povo começa a ter problema no casamento, vamos separar coisa nenhuma, minha amiguinha. Vai passar essa crise. Todo casamento tem crise, até o casamento mais lindo que você olha, tem crise dentro de casa. Você não sabe, mas eles têm. Todos nós passamos por crise. Todos nós. Para de imaginar que o casamento do fulano é melhor. Para de usar o casamento dos outros como exemplo. Viu? Viva o seu. Você, mãe, para de desejar o filho dos outros. Invista no seu filho. Porque todo mundo passa crise. Aí hoje em dia o povo está numa crise, vamos separar. Não é assim não, meu amigo. Casou com a bruxa, senta na vassoura e voa. Vira o Harry Potter e vai dar uma volta. É isso, tem que enfrentar a crise junto. Eu amo essa frase. Enfim, toda pregação dá um jeito de colocar ela. O que eu quero que você entenda é que hoje em dia a gente vive uma geração de relações líquidas, é ou não é? Um amigo começou a dar problema, acaba com a amizade. Um relacionamento começou a mostrar uma dificuldade, acaba com essa coisa. O emprego, a empresa começou a ter uma carga horária maior. Acho que não é mais para mim esse emprego. Hoje em dia as pessoas estão acostumadas a fugir. E Deus está falando com pessoas. Tem gente que está orando aqui para fugir. Deus está falando que você não vai fugir coisa nenhuma. Você vai ficar. E você vai vencer essa crise que você está passando. Porque essa crise não é para te matar, é para te amadurecer. Deus não precisa te tirar de uma terra para outra para te honrar. Deus te honra na terra da tua aflição. Deus te honra no lugar que Deus te prova. É claro que existem movimentações geográficas na nossa vida. Deus muitas vezes nos muda de lugar. Como por exemplo, hoje eu estou aqui em São Paulo. E eu não imaginava que um dia eu ia morar em São Paulo. E há 3 anos quase eu estou aqui servindo nessa cidade que o Senhor me plantou. E é claro que existem movimentações geográficas. Mas Deus nunca movimenta ninguém geograficamente para fugir de nada. Se você está querendo, e tem gente que está orando aqui, e você está orando para poder... Gente, aumenta só um pouquinho a luz, que eu não estou conseguindo enxergar ninguém. É uma caverna, mas não precisa ser tanto. Só aumenta um pouquinho, pronto. Eu queria pregar olhando para vocês. E até para ver se tem alguém cochilando aí atrás. Quem está me ouvindo, diga amém. Se você quer fazer qualquer movimentação na sua vida, e isso aqui é a resposta de Deus para alguém que veio buscar aqui hoje, essa resposta. Que essa movimentação é por um sentimento de fuga, Deus já está te dizendo, não vem de mim para você. Porque quando Deus movimenta a gente, às vezes não faz nem sentido a gente se movimentar. Eu, por exemplo, quando eu vim para São Paulo, não é porque minha vida estava ruim em Fortaleza, não. O povo, às vezes, né, paulista tem aquela cultura do cearense, né, que vieram os retirantes da seca, que vieram fugir para cá. Não, isso aí já passou faz tempo, viu? O pessoal nordestino que veio para cá, venceu. Eu sei que às vezes tem até alguém aqui que tem esse testemunho, que veio há 30 anos atrás. O povo adora brincar com a gente cearense, dizendo que cearense tem a cabeça grande, porque o pai desde criança fica assim, meu filho quando crescer vai para São Paulo. Enfim, as brincadeiras horríveis. Espero que isso não vire corte e não me cancelem. Mas isso é uma coisa que a gente ouve. Hoje eu estou muito engraçado. Isso é uma coisa que a gente ouve, né, por aí. Mas eu, por exemplo, e eu louvo a Deus que eu estou aqui cheio de testemunho para contar. Eu já até vi aqui alguns membros de Alphaville, da Lagoinha, na nossa casa. E eu estou muito feliz porque, além do John e da Nick, né, que está sempre com a gente, está aqui a Lívia, o Cadu, né, alguns amigos do Ceará, que me conheceram desde lá de Fortaleza. Que eu era pastor de uma das maiores igrejas lá do Ceará, que é a Videira. Quando eu vim para cá, eu já pastoreava uma igreja lá em Fortaleza que tem mais de 20 mil membros.
Então eu não tinha o menor motivo para vir para cá. Ah, Samuel, para crescer, para ser algo nacional. E quem disse que eu queria ser nacional? Coisa nenhuma, eu já pregava, viajava. Pelo contrário, eu amava estar em Fortaleza, porque eu sou vice-prefeito de lá. O que eu não resolvo, eu sei quem resolve. E os meninos aqui tudo sabem disso. É tanto que para Deus me provar, Deus me levou para os Estados Unidos em 2018. Eu fui passar 6 meses nos Estados Unidos, achando que eu ia fazer uma viagem sabática, para poder descansar e aprender inglês. Entrei, foi numa luta grande, passei uma prova que faz tempo que eu não imaginava que eu ia passar, porque caí num golpe de morar com uma família, tipo aquelas coisas de intercambista. E eu investi um valor para morar naquela casa, uma família só a misericórdia, o diabo, a diabetes, o Exu Mirim, a família era toda problemática. E aí, resumindo, eu tô horrível hoje, pelo amor de Deus, tira essa live do ar depois, quando acabar. Tira essa live do ar depois. Mas eu passei a maior luta, irmão. Muita luta. Samuel, explica. Tem gente que fica curioso. Uma amiga lá de Fortaleza, como eu fui morar na Califórnia, e lá era muito caro tudo, me indicou uma irmã dela que morava lá. E eu, como não tinha ninguém que eu conhecia lá, acabei alugando essa casa com a criatura, com a filha dela e o pai, enfim. Amigo, a pessoa altamente simpática, por isso que eu tenho um medo de gente simpática demais hoje em dia. Super simpática. Aí acabou que eu, com medo de pagar um aluguel caríssimo, entrei num contrato com a pessoa, sem nem conhecer muito, só pela referência. Que é claro, né, no desespero você se apega a qualquer coisa. E aí, resumindo, quando foi com menos de 10 dias, começou uma confusão nessa casa. A moça queria que eu assumisse todas as dívidas como se eu fosse mãe da criança. Tu já pensou? E eu falei, minha querida, eu sou um estudante, eu vim para cá estudar, tenho condição não. Aí a criatura virou para mim, não tinha nada a ver eu contar isso, é só porque eu sei que tem gente curiosa e eu também sou fofoqueiro. E aí eu peguei nessa brincadeira, eu virei para a pessoa e falei assim, fulano, eu não vou te ajudar não, porque eu não tenho condição. Ela falou assim, pois se você não me ajudar com as contas da minha filha, eu vou fazer da sua vida um inferno. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu caí num golpe, me sentindo naqueles filmes de suspense dos Estados Unidos. E aí eu fui, para você ter uma ideia, irmãos, foi tanta luta. Ela pegava xícara minha de café, que eu deixava na pia, para poder lavar no outro momento, e ela quebrava nos meus pés. Coisa assim, de gente doida. E eu fui, para você ter uma ideia, eu fui primeiro no rental, lá no lugar do aluguel, falei, moça, eu preciso quebrar um contrato, sabe esse dinheiro aí, não sei quantos $1000, é meu esse dinheiro aí. Sei o que, não, tá no nome da fulana de tal. Só que eu não sabia falar inglês, então a pessoa botou o nome dela com o meu dinheiro. Eu cheguei nos Estados Unidos chamando o verbo to be de Toby. Então, eu não sabia, a menina fez o contrato todo no nome dela. Resumindo, minha gente, você tem uma ideia, no desespero, Daniel, eu peguei e fui no xerife lá do condado. E eu falei assim, moça, eu caí num golpe, eu sou do Ceará. Vocês tinham que ver, eu contando pro xerife a minha história com o meu inglês lá. E eu contando, aí o xerife olhou pra mim, assim, sério, frio, porque os americanos é tudo frio. E falou assim, moça, eu não posso lhe ajudar não. Eu só posso lhe ajudar se você for agredido. Aí eu estava tão desesperado que eu virei pra ele e falei, sabe o quê? Eu vou tentar hoje. Enfim, eu queria levar um murro, porque eu queria sair daquela casa. Só que quando eu estava voltando para casa, oh meu Deus, o Lucas me trouxe para pregar aqui, não para fazer stand-up, né, amigo? Mas enfim, eu estou pregando, mas meu jeitinho é esse. E aí, igreja, simplesmente quando eu estava voltando para casa, bolando um plano de levar um murro, o Espírito Santo falou para mim, você não caiu de paraquedas nessa casa. Essa casa não é um laço do diabo. Essa casa é uma olaria minha, que eu criei para lhe quebrar. E eu lhe trouxe para cá, para esse processo, porque lá em Fortaleza eu não conseguia te quebrar. Porque toda vez que eu estava te quebrando, algum amigo tentava te tirar da luta. E aqui é eu e você. E aí eu comecei a chorar, me desesperar. Mas, irmão, tem hora que você tem que crescer. Eu já estava com 31 anos de idade. E nem casar eu casava, de tão problemático que eu era. Orgulhoso, queria tudo do meu jeito, botava defeito em tudo e todos. E lá, meu amigo, Deus me quebrou. Então entenda que tem processos que são inevitáveis. Tem provas que você está chamando de provas, que Deus está chamando de tratamento.
Tem gente que veio para esse culto na esperança de eu sair profetizando, colocar a mão na sua cabeça e Deus dizer: estou te tirando desse lugar. E Deus me trouxe aqui foi para te dizer: você vai sair com as suas pernas, desde que você seja aprovado, porque do deserto ninguém sai reprovado, ou sai aprovado ou não sai. E eu ainda digo mais: o teu deserto é do tamanho do teu orgulho. Se você continuar resistindo o que Deus está querendo te ensinar, o processo aumenta. Resumindo, foi isso que essa família fez. Quis fugir da crise. E quando fugiram da crise, no começo prosperaram. É tanto que a Bíblia mostra de maneira meio que implícita que eles viveram uma vida boa, as coisas aparentemente começaram a dar certo. Os filhos casaram com 2 moabitas, chamada Orfa e Ruth. Estava lá tudo sendo vivido de forma legal. E talvez Noemi, que era a crente da história, olhava para o marido, que era o crente da história, e falava: meu filho, foi de Deus a gente ter fugido, né? Está lá os crentes tudo sofrendo em Belém, e a gente está aqui, a gente deu certo em Moabe. Que Moabe, irmão, não era só um país estranho. Moabe era um lugar onde moravam os moabitas, que era um povo que não temia a Deus. Ou seja, toda essa história, principalmente contextualizando para nós aqui essa noite, não é sobre uma geografia, é sobre um estilo de vida. Você hoje está aqui nesse lugar e Deus está me mandando te perguntar: o que é Moabe na sua vida? O que é que tem sido Moabe na sua vida? Quais são os lugares para o qual você tem fugido? Quais são os comportamentos que você tem alimentado, que você não tem quebrado? E você precisa romper. E aí a Bíblia diz que está lá todo mundo vivendo bem, quando de repente, resumindo muito a história, morre todo mundo. Morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion. A gente não sabe como foi essa morte, que vírus foi esse que deu. O que eu sei é que os 3 morreram e Noemi rapidamente teve que tomar uma decisão. E a decisão foi voltar para Belém, porque a Bíblia faz questão de dizer que Noemi ouviu falar que a crise tinha passado em Belém. Ou seja, ela nem precisava estar passando por aquilo. Se ela tivesse aguentado, ela estava vivendo a bênção de Deus em Belém. Enfim, o fato é que a Bíblia fala que quando ela vai se despedir das suas 2 noras, as 2 noras amavam ela. A Bíblia mostra isso, que elas choravam muito na despedida. Mas a Bíblia diz que Orfa tomou a decisão de voltar atrás, de não seguir com a sua sogra. E ela teve os motivos dela para isso. Porque muitas vezes nós temos medo do novo. A gente tem medo de romper. Não, eu vou ficar aqui mesmo sofrendo com o meu povo, do que ir para outra terra que eu nem conheço, um povo estranho. Mas a Bíblia diz que Ruth não. A Bíblia diz que Ruth tomou a decisão da fé. E a vida de Ruth foi transformada. Por quê? Porque ela não apenas tomou a posição de honrar a sua sogra, mas a Bíblia diz, e nós lemos agora, que ela tomou a decisão de se converter ao Deus de Ruth. E nessa decisão que ela toma, o destino dela é transformado. A Bíblia diz que Ruth vai para Belém com a sua sogra, e a Bíblia fala que quando elas chegam lá de maneira humilhante, como forasteiras, a palavra de Deus vai dizer que elas vão morar de favor em um lugar, e eita, sai filho do gago, acelerando muito a história para poder chegar no ponto final e orarmos. A Bíblia diz que existia uma lei naquela época, até hoje existe uma lei judaica, que diz que quando uma mulher perde o seu marido, ela pode casar novamente, desde que esse marido esteja dentro da linhagem da família. É uma lei judaica. Eu esqueci agora o nome lá da expressão que eles usam. Ou seja, Ruth podia recomeçar, mas era muito improvável, porque quem seria esse homem que a redimiria, que ia querer ela? Mas a Bíblia diz que, olha como Deus é especialista em escrever história. Irmão, Deus é o melhor roteirista. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, você está passando por um tempo difícil, não se preocupe, é só um capítulo, outro capítulo vai chegar. Continua, permanece, fica firme na história. O que você não pode é largar a mão do autor. O que você não pode é fugir. A sua decisão tem que ser permanecer, obedecer e continuar crendo. E aí a Bíblia diz que Ruth, então, movida por uma decisão, ela
não apenas decide honrar sua sogra, mas se posicionar. E a Bíblia fala que ela, numa determinada manhã, sai para poder colher espigas, que era o único trabalho que ela, como viúva, poderia fazer. Porque existia também uma lei lá, que as pessoas, os donos dos campos, eram para deixar as espigas meio cheias, defeituosas, no chão, não era para colher, para os mendigos. E aí, Ruth sai de casa com um cesto, para ir procurar essas espigas, para ela e para a sogra dela, de maneira humilhante, porém não humilhada. Ruth, em momento nenhum, se apresenta como uma vítima, ela se posiciona como uma mulher decisiva, porque tem muita gente que fica chorando, e a Bíblia fala que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O Salmo 126 diz isso. Ou seja, aquele que se move chorando. O meu problema não é você chorar, e eu também chorar, eu também choro. Só que a gente não chora parado, a gente chora se movendo, a gente chora seguindo, a gente chora trabalhando, a gente chora honrando a Deus. Tá difícil, mas continua. Você não é uma vítima, você é decisiva, você é decisivo. Hoje não vai sair de ninguém vítima aqui desse culto. Você vai sair daqui de cabeça erguida essa noite. Porque Deus te criou e Deus te escolheu para quebrar ciclos na sua família. Deixa eu te dizer, não tem o perigo de ninguém aqui que está nesse culto hoje, tendo contato com essa palavra, fracassar. Você não vai fracassar. Não tenha medo, não tem como você fracassar. Só em você estar aqui hoje é sinal que Deus te escolheu para ouvir essa palavra e para Deus te posicionar e para dizer: você vai vencer, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Quando o Gideão estava lá chorando, lamentando, Deus falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão estava cheio de cantiga vitimista, e Deus fala: vai nessa tua força. E aí ele fala: que força, quem sou eu? E aí Deus vira para Gideão e fala: porque eu serei contigo, você vai vencer essa guerra. Então Ruth, movida pelo mesmo Espírito, ela foi lá colher espigas. Só que o detalhe, para quem não conhece a história, de tanta fazenda que ela podia entrar naquela manhã, Deus faz a mulher entrar na fazenda de um tal de Boaz. E sabe quem era o tal do Boaz? Era o único homem que podia casar com ela na terra. Aí tem gente que olha e fala: olha que coincidência, com Deus não existe coincidência. Com Deus na nossa vida só existe Jesuicidência. Eu quero declarar que ainda esse ano você vai sentar nas mesas certas, você vai conhecer as pessoas certas, até numa padaria que você vai aleatoriamente, quando você sentar numa mesa, você vai conhecer alguém que vai ser porta de Deus para a sua vida. Deus vai te direcionar. Eu declaro graça, favor e direção de Deus sobre pessoas que estão hoje aqui, pessoas que precisam se mover, pessoas que precisam de direção, pessoas que vieram a essa noite profética hoje para receber algo de Deus. Eu declaro que as portas que você precisa, o Senhor vai abrir, o Senhor vai te mover. Mas para isso, não force portas, obedeça ao Senhor. Invista na sua vida de oração, porque é a tua oração que vai te levar aonde Deus quer te conduzir. Eu amo uma frase, eu sou o rei das frases, né? Eu amo uma frase que diz que os teus joelhos, se quiser anota essa: os teus joelhos te levarão a lugares que os teus pés não podem te levar. Os teus joelhos te levarão a lugares que os teus pés não poderiam te levar. Humanamente falando, você teria acesso a algumas coisas, mas sobrenaturalmente, assim como Davi, você vai ter acesso a coisas e lugares e posições que só Deus pode te levar, desde que você confie e dependa dEle, não de você mesmo, e não de pessoas, e não de sobrenome. Não, confie em Deus. Pregar aqui em Alphaville é interessante, porque aqui em Alphaville a gente prega para pessoas que têm dinheiro, que têm acesso, mas que não conseguem algumas coisas. Eu, Samuel, já me vi em situações com pessoas milionárias, ricas, que falam: Samuel, tu conhece fulano de tal? Eu falei: conheço. Fala com ele para eu conseguir isso aqui.
Eu falei, mas tu não consegue não? Tu não tem dinheiro não para pagar isso? Pois é, mas até pagando eu preciso de uma indicação. Aí eu, eita, que interessante. Tem coisa que o dinheiro não consegue para você. Deixa eu te dizer, para de ser besta, como diz lá no Ceará, e achar que são os homens, que é o dinheiro que vai te dar as coisas. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você confia em Deus, Ele pode fazer o infinitamente mais na sua vida. Samuel, mas parece que é mais difícil. É mais difícil não, é o processo, e você precisa submeter. Enfim, de tanta fazenda que ela podia ter entrado, ela entra na fazenda de Boaz. Aí está lá ela, colhe nas espiguinhas. Quando quem chega na fazenda? O rei do gado, da agropecuária. Lá vem Boaz, com a fivelona. Aí ele vê aquela mocinha bonita, pegando espiga. Aí ele chega para um funcionário e fala assim, quem é aquela moça? Diferente, aquela mendiga ali tá diferente. A mendigata gospel. Aí ele olha e pergunta, alguém fala, não, ela é aquela tal de Ruth, que chegou com Noemi. Sabe aquela história? Aí foi quando um funcionário lembrou, isso é eu na minha conjectura, tá? Meu pequeno mundo de Bob, criando uma historinha aqui. Aí foi quando ele lembrou que Boaz era da família de Ruth, da descendência. Aí Boaz falou, interessante, porque Boaz, ele já tinha ouvido falar sobre Ruth, porque Noemi era da família de Boaz. E aí a Bíblia diz que a história de Deus começou a se desenrolar quando Ruth estava lá, humilhada, colhendo espiga na fazenda certa. E eu amo, porque quando eu estava lendo essa passagem há uns 3 anos atrás, lá em Israel, o Senhor me fez ter a visão completa. E Deus falou para mim, Samuel, olha como é que é as coisas, filho. Às vezes as pessoas já estão na zona da bênção delas, e elas nem sabem. Porque Ruth, naquela manhã, estava mendigando na fazenda que ela seria proprietária. Olha as coisas de Deus. Às vezes você está trabalhando numa empresa e você fala, eu vou sair dessa empresa porque eu não aguento mais. E é a empresa que Deus vai te honrar, que Deus vai te fazer crescer, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te passar na frente de todo mundo. Mas por você não se submeter, você às vezes perde. Enfim, o fato é que Boaz, interessado, falou, deixa cair umas espigas melhorzinhas para ela e leva ela para almoçar no refeitório. Olha as coisas melhorando. E aí Ruth pega as espigas. Aí do nada o funcionário fala assim, você está com fome, moça? O nosso patrão falou para te dar almoço. Ela com fome ia negar? Na hora, vamos. E aí ela está lá sentada, quando o Boaz chega. E com certeza, irmão, Boaz parecia Antônio Fagundes. Com certeza, ele era aquele Richard Gere, sabe, aquele coroa charmoso, que tem umas irmãs aqui que estão esperando em Deus. E aí, quando ele chega, ela recebe aquele cheiro de Creed. E aí, simplesmente, ela nervosa, e ela fala, por que vocês estão me tratando com tanta graça, com tanto favor? E aí eu não vou ler por causa do tempo, mas a Bíblia diz que Boaz vira para ela e fala, moça, eu ouvi falar da sua postura, e que você largou o seu povo para seguir a sua sogra, que ele no momento não revelou, mas a sogra da família dele. Então aquela moça tinha feito um bem a uma tia dele. Foi muito lindo, moça, o que você fez por essa senhora. E eu quero lhe desejar que o Deus de Israel, em cujas asas você veio se abrigar, que Ele te honre, moça. E mal sabia Ruth que ela estava recebendo uma cantada gospel. É tanto que eu preciso acabar, mas é porque eu estou achando tão bom essa palavra, mas já estou encerrando. Eu estava pregando essa mensagem esses dias, e eu até lembrei do meu relacionamento com a Thaís, com a minha esposa. Porque quando eu conheci a Thaís lá em Brasília, eu fiz a mesma coisa de Boaz.
Eu não dei espiga de milho para ela não, foi marcar a janta. Mas fora isso, quando eu conheci a Thaís, né, a gente se conheceu, a Rebeca Carvalho, que é a melhor amiga dela, foi quem me apresentou. Aí só resumindo para encerrar, agora de verdade eu vou encerrar. A Thaís pegou e me chamou para orar na empresa da família dela, que na época ela trabalhava. Aí ela falou, Pastor Samuel, me chamava Pastor Samuel. Hoje eu não posso nem falar as coisas que ela me chama lá em casa. Eu sei que as coisas que ela me chama boa, viu? Entenda bem. Aleluia. Enfim, aí, olha, a Jane filmando ali, a amiga dela. Eu sei que, resumindo, a Thaís me chamou para ir lá na empresa da família dela. E aí eu falei, ela falou, você pode, pastor, orar lá na empresa segunda-feira? Porque eu falei que eu ia viajar só no voo da noite. Aí eu falei, posso, e eu já estava interessado nela, claro, né? E aí, resumindo, eu fui. Quando eu cheguei lá na empresa, no shopping da casa, lá em Brasília, quando eu cheguei, a Thaís muito simpática, falando com os funcionários desde a porta. Eu falei, humilde, muito bem. E eu só observando. E aí a gente chegou lá e fomos orar. E aí eu comecei a orar. Orei pela família, orei pela empresa, orei por todo mundo. E aí quando foi no final, que no fundo eu senti que algo ia acontecer ali, eu entreguei uma palavra profética para ela. Eu sabia que esse chamado profético uma hora ia ter algum resultado para mim. E aí eu entreguei a palavra para ela, de Deus, claro, não estou brincando. Deus me mostrou umas coisas para ela. E aí no final, ela conta isso no testemunho dela. Sempre que ela vai pregar, ela conta essa história também. Eu dificilmente conto, mas quando eu fui pregar sobre Ruth, eu lembrei. E aí quando eu terminei de entregar a profecia, eu encerrei a palavra profética para ela dizendo assim, e moça, Deus manda ainda te encerrar te dizendo uma coisa, uma frase. Aí ela assim, ó, querendo rir já, ela, amém, pastor. E aí eu virei para ela e falei assim, Deus manda você olhar para o seu futuro e sorrir. Aí quase que eu terminava dizendo assim, prazer futuro. Mas eu não terminei, eu só entreguei a palavra. Olha para o futuro e sorri, moço. Você pensa que Deus te esqueceu? Esqueceu não. Teu varão está vindo na lomba de um jumento lá no Ceará para te resgatar. Enfim, o fato é que 4 anos de casado, para a glória de Deus. E o que eu quero dizer para você que está aqui hoje é: confie no Deus que escreve a sua história. Não seja uma vítima. A Bíblia diz que Boaz, depois daquele momento, casa com Ruth. E sabe a Ruth abandonada, a Ruth improvável? Quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, você do nada vê Ruth aparecendo na ascendência do Messias. Quando lá em Mateus capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano, está escrito: e Obed de Ruth deu à luz a Jessé, avô, ou melhor, pai de Davi. E continua a genealogia até chegar em Jesus Cristo. Uma moabita improvável entra na genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo, por conta de uma decisão que ela tomou. Fica de pé aí onde você está, e eu quero orar pela sua vida essa noite, profetizando sobre você, que Deus vai te direcionar para você tomar todas as decisões necessárias. Sabe, irmãos, eu quero fazer uma oração bem específica. Esse culto hoje não é um culto evangelístico, é um culto profético. Então eu quero realmente orar. Eu vou passar daqui a pouco já para o Lucas encerrar, fazer um momento final. Mas antes de eu entregar o microfone, eu quero declarar sobre a vida de pessoas, que o que eu sinto no meu espírito como profeta de Deus, porque eu não sou um pregador mestre. Se você mais uma vez esperava uma pregação cheia de contexto, eu não sou essa pessoa. Meu chamado é profético. Eu prego a palavra, eu sou fiel à palavra, mas a forma que eu prego é como um profeta de Deus. É tanto que eu não preguei hoje uma mensagem que eu acho legal. Eu preguei uma palavra que Deus mandou eu pregar para vocês, essa palavra hoje. Então essa palavra não é para quem faltou, é para você que veio. E no meu espírito Deus falava que não apenas pessoas aqui precisam tomar decisões, se posicionar naquilo que Deus quer que você se posicione, como pessoas aqui precisam
crê que Deus vai fazer coisas novas na sua vida, mas que você precisa orar mais, clamar mais. Na hora que a gente estava louvando, o Senhor me deu uma visão para você, Lívia. O Senhor me deu uma visão na hora que eu estava louvando. Na hora que a gente estava louvando, minha amiga, no começo do culto, Deus me deu uma visão quando um anjo chegava diante de você com uma roupa, e ele te vestia com essa roupa. E Deus falava: fala para ela que eu estou dando novidades para ela, que ela tem me clamado por coisas novas, por estratégias novas, por direções novas. O Senhor diz: eu te fiz desbravadora. Você não vai ser aquela que corre atrás das coisas depois que está bombando, não, as pessoas que vão se inspirar em você. Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. Você, porque você não negou o nome do Senhor quando Deus te honrou, porque você não escondeu a sua fé. Quando Deus te abençoou, Deus permanece fiel à aliança que Ele tem contigo. E Ele te diz: eu estou te vestindo para um novo tempo que vai começar para a sua vida. Uma nova temporada de Deus vai começar. E o Senhor vai te dar novas ideias, novas estratégias. Estende as mãos para cá, igreja. O Senhor vai te dar novas ideias, novas estratégias. Eu te darei novos projetos. Novos projetos. O Senhor me mostra te levando para uma viagem fora do Brasil, para você fazer um curso que vai ser desbravador, vai ser disruptivo. E o Senhor diz: eu estou te vestindo, eu estou te calçando com novas vestes e um novo calçado, para você entrar em um novo tempo que o Senhor vai começar para a sua vida. 2026 é ano de coisas novas, é ano de mudanças, diz o Senhor. E o Senhor diz: eu estou recalculando a sua vida e o seu trabalho, porque chegou o tempo do bebê nascer. E por causa da criança, eu estou recalculando a rota, reorganizando a tua agenda, reorganizando o teu tempo. E tanto você quanto o Cadu, o Senhor vai preparar para essa nova temporada da vida de vocês. Nada está atrasado, nada está atrasado, diz o Senhor. Eu controlo o tempo, eu não me movo por idade, eu não me movo por agenda humana. E nós repreendemos agora toda palavra contrária, toda inveja, toda palavra contrária. O Senhor me fala que Ele afastou pessoas de perto de vocês. Ele não deixou pessoas ficarem na mesa de vocês, porque não eram verdadeiras. E o Senhor diz: eu vos escondi, eu vos separei. Tem gente que acha vocês estranhos, mas é porque vocês não são vulneráveis, vocês não são expostos, vocês são guardados pelo Senhor. E nós declaramos a proteção de Deus sobre a vida de vocês, e que se cumpra essa palavra. E diante dessa palavra que o Senhor está liberando sobre eles, essa palavra não é só para Lívia, essa palavra é para muitos que estão aqui. O Senhor está dando novas ideias e novas estratégias, novos projetos para pessoas que estão aqui essa noite. E da mesma forma que Deus me mostrou essa visão para ela, essa palavra cabe para outras pessoas que estão aqui. Tem gente que está estagnado, que a sensação que você está é que você está estagnado, que você está parado. Às vezes tem gente aqui que está ruim, e tem gente que nem está ruim, mas está sentindo uma sensação de paralisia. E o Senhor diz: porque você veio para esse culto essa noite, eu vou começar a mover as águas. Eu te trouxe para essa liberação profética.
Marina, sobre a sua vida. O Senhor me fala que Ele vai abrir novos caminhos, novos projetos, novas pessoas. Tem coisas novas para a sua vida, para a vida do Ademar. Nós declaramos essa noite sobre vocês, sobre a vida profissional de vocês, empresarial. O Senhor diz: nada que eu dou para o meu povo se acaba, a porta que eu abro não fecha. E o Senhor vai dar novos projetos, novos caminhos, novos contatos. Caminha, se posiciona. Eu não te chamei só para ser dona de uma empresa, eu te chamei para ser influência, autoridade. É tempo de você ensinar para as pessoas não a lidar apenas com o ramo, mas a serem empreendedoras. Estou te posicionando em um time de mulheres dessa nação para palestrar. Eu te vejo palestrando, levar a vassoura em grandes eventos. E o Senhor diz: eu vou abrir uma nova temporada para a sua vida também. E essa palavra que o Senhor está liberando sobre a Lívia, sobre a Marina, essa palavra está voando aqui nesse auditório. Essa palavra está sendo liberada sobre outras pessoas aqui. É tempo de novidades de Deus. Novidade de Deus. E eu oro, e eu quero que você que está orando por isso. E o Senhor me falou que são muitos que estão pedindo e precisando de Deus direção. Apresente a Deus isso agora e diga: Senhor, essa noite eu tomo posse, que eu vim a essa igreja ser inspirado e encorajado por essa palavra. Mas eu te peço, Senhor, me direciona, Senhor, me guia. Eu declaro sobre a vida de cada pessoa que está aqui, que Deus abra a sua visão espiritual, que Deus abra a sua audição espiritual, que Deus te apresente as pessoas certas, que Deus te faça tomar as decisões certas. Quando você estava louvando, John, o Senhor também me deu uma visão com você cantando em estádios. O Senhor falava: chegou o tempo dos estádios. Você podia ter ido para alguns eventos ano passado, mas o Senhor diz: eu te escondi, porque você não estava pronto emocionalmente. Porque o Senhor diz que a tua alma precisa aprender a lidar com pressões. E Deus estava te ensinando a lidar com pressões. Porque o lugar para onde Deus vai te levar vai trazer pressões. Mas o Senhor diz: agora você está pronto. Eu te provei, eu te deixei faltar coisas para saber como você se comportaria, e você permaneceu. E porque você permaneceu, eu te aprovei. E o Senhor te diz: veste essas novas roupas, porque eu estou te levando para outros lugares, para outro alcance, para outro nível. Permanece humilde, permanece temente ao Senhor. Tenha cuidado com o seu coração, não confie no seu coração. O coração do homem é vaidoso, o coração do homem é naturalmente orgulhoso. Mas eu oro para que o Senhor te esconda e te guarde de toda arrogância, de estaca zero. Eu te devolvo para Campo Grande, diz o Senhor, se o teu coração se exaltar. Mas nós declaramos sobre você uma cobertura e um novo tempo de Deus sobre a sua vida e sobre o seu ministério. E assim nós declaramos sobre cada pessoa que está aqui, que você vai se mover. Levante as suas duas mãos o mais alto que você puder. Eu quero que você diga comigo: Senhor Jesus, essa noite eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Espírito Santo, essa noite eu declaro que eu sou dependente de Ti. Diga: Espírito Santo, me perdoa pelo meu orgulho, pela minha
independência, pela minha arrogância. Diga: eu declaro que eu confio em Ti, que eu dependo de Ti, que eu preciso de Ti. Diga: Espírito Santo, essa noite eu abro meu coração, eu abro os meus ouvidos para ouvir a Tua direção. Guia a minha vida, guia a minha vida e me direciona. E eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui, que vai se cumprir na sua vida Isaías 30:21, que diz: quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz por trás de você dirá: esse é o caminho, andai por ele. Você vai ouvir a voz, você vai ouvir a voz, e Deus vai te direcionar. Então se mova.